Olá, amiga, amigo, seja muito bem-vindo a mais um encontro na nossa série Convites aos Corações, ditado pelo Espírito Sheila ao médium João Nunes Maia, pela editora Fonte Viva. Eu sou Helder Canto e hoje estamos aprendendo um pouco mais com o capítulo 41, no título Idioma Universal. Aqui Sheila nos apresenta um convite interessante a analisarmos o futuro. Quando pensamos no atual momento da humanidade, cada povo, cada nação, cada grupo desenvolveu uma linguagem própria e assim hoje nós falamos diferentes línguas, diferentes idiomas, que de certa forma nos afastam uns dos outros pela dificuldade de entendimento, mas que nós buscamos vencer naturalmente, aprendendo estas línguas, aprendendo a nos comunicar com os nossos irmãos de outras pátrias, de outras etnias, de modo a nos aproximar na fraternidade. E aqui Sheila vai nos apresentar uma ideia bastante interessante no futuro, de termos um idioma universal, uma mesma linguagem que nos permita aproximar mais estes laços de convivência. Então Sheila começa o capítulo dizendo assim: Jesus não se esqueceu de dizer que nos fins dos tempos haveria um só rebanho e um só pastor. O que queria nos falar sobre os métodos de comunicação das criaturas? Que haveria igualmente uma língua para todos os povos, facilitando os processos de comunicação entre os seres humanos e até mesmo a sobra de tempo que deverá ser empregado em outras escolas que a verdade indicar. Então aqui Sheila está visualizando um futuro em que as barreiras da linguagem não será mais um impeditivo para que nós possamos entender nosso próximo, nos comunicar com ele e conviver com ele. É claro que aqui Sheila não está querendo desfazer da cultura de cada povo, daquilo que é próprio de cada nação, da história. A linguagem, a cultura da linguagem traz em si o histórico, a história, a cultura daquele povo. E é certo que é importante nós conhecermos, valorizarmos, respeitarmos. É claro que o orgulho e a vaidade vai sempre querer fazer atestar que a nossa forma de se comunicar é a melhor, que tal ou tal idioma deveria ser o idioma universal, para que assim então uma nação se sobreponha sobre a outra. Nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, temos feito isso ao longo da nossa história enquanto humanidade. Uma das primeiras formas de dominação de um povo sempre foi acabar com a sua forma originária de se comunicar, impondo a língua, impondo a cultura daquele colonizador. Então é preciso fazer aqui esta análise ética, esta análise historiológica, sociológica, da importância de se preservar a história, a língua, a cultura de um povo, porque senão nós estaremos dizendo que é melhor impor uma determinada linguagem, uma determinada cultura, e assim sobrepondo os valores daquele povo. Mas o que Sheila está querendo dizer é que com o passar do tempo, quando nós avançamos no amor, quando então pudermos nos relacionar de forma fraterna, igualitária, será um tempo em que poderá existir, poderá florescer uma linguagem única, um idioma único para todos os povos, porque aí não é o idioma desse ou daquele colonizador, deste ou daquele dominador que está impondo a sua própria forma de se comunicar,
mas é um acerto, é uma sintonia de todos os povos caminhando no mesmo sentido. Então aqui Sheila continua: não vamos falar aqui qual será o idioma universal a ser obedecido, pois muitos intermediários vão aparecer para que depois surja o definitivo, língua fácil de ser assimilada e que dê condições mais avantajadas de expressar o pensamento com mais clareza. Veja que nós mesmos avançamos, cada povo, cada nação avança na sua forma de expressar. Quantas vezes o nosso português já sofreu melhorias, já sofreu adaptações no progresso que a língua faz para se tornar mais clara, para se tornar mais fácil de ser expressa, de ser assimilada. Assim também a humanidade. Caminhando para esse futuro, vai surgir naturalmente este idioma que há de ser mais fácil de ser assimilado por todos os povos. Notamos então que o homem, continua Sheila, devido à sua razão e ao desenvolvimento de sua inteligência, fez nascer muitas línguas e dialeto. Em vez de melhorar, de certo modo dificultou os meios de entendimento da verdade. E isso é algo que nós hoje entendemos muito claramente. O quanto as línguas diferentes, ao invés de melhorar os nossos relacionamentos uns com os outros, dificulta essa nossa capacidade, então, de conversar, de dialogar, de estar junto com os nossos irmãos, né? As complicações que existem no mundo, as dificuldades maiores nascem do orgulho e do egoísmo das raças. Cada uma delas querendo ser a privilegiada pelas bênçãos do Criador. Porém, a reencarnação lhe tira este privilégio, fazendo o homem nascer e renascer em muitas pátrias. Olha o quanto isso é uma verdade. Nós que hoje, apesar do orgulho, achamos que a nossa pátria é a melhor, achamos que a nossa língua é a melhor, a reencarnação tira isso, porque a reencarnação vai nos fazer nascer em diversas pátrias diferentes e aprender diversas línguas diferentes, diversas culturas diferentes, enriquecendo a cultura da consciência espiritual, enriquecendo a nossa história espiritual a cada nova vida em que habitamos um novo corpo, numa nova pátria, num novo país, numa nova nação, e assim assimilando, aprendendo as culturas dos diferentes povos. Agora, qual a alma no mundo que pode mudar a linguagem do amor e da caridade? Pergunta Sheila. Aqui, independente da forma como nós falamos, uma linguagem universal, a linguagem do amor. Esse é um poder que irradia em toda a criação por ser luz e atributo divino. Então ela faz um convite aos nossos corações. Passe a conversar somente com a linguagem do amor, que todos entenderão o que você fala devido ao seu exercício da caridade, que alivia e ajuda a todos sem distinção. Então, à medida que nós avançamos neste aproximar-se de outras culturas, de aproximarmos dos outros irmãos que falam, que expressam de outras formas, haverá sempre um encontro, haverá sempre uma convergência, que é a linguagem do amor. O Evangelho nos mostra o idioma universal na educação dos nossos sentidos, o idioma universal da fraternidade e do perdão. Essa, então, é a nossa busca. A educação no Evangelho, a educação com bases evangélicas, em que o amor, a fraternidade, o perdão serão os guias, serão a regra gramatical que nós precisamos seguir para bem entender, para bem expressar, para melhor nos relacionarmos.
Sheila faz uma pergunta: como se posta diante de um estrangeiro e ele frente a você? Muitas vezes de maneira constrangedora, se não entendem os idiomas. Entretanto, existindo uma língua que todos entendem, surge a alegria, ambientando-se para todos, para que todos compreendam com facilidade o que cada um fala. As leis não são universais? As águas não são as mesmas? As plantas, a terra, o fogo e os próprios elementos da composição da matéria não são os mesmos? Por que têm de ser desiguais as formas de falar? Esse tempo está passando. Então aqui ela faz uma visão de futuro, traz uma visão de futuro em que esse constrangimento que tantas vezes nós sentimos de não nos conseguir comunicar, de não conseguir nos relacionar, de não conseguir falar com alguém que traz um outro idioma, que conversa numa outra linguagem, assim como a natureza ela é universal, assim como o planeta, a nossa casa, é a casa comum. Um dia, segundo a visão de Sheila, todos nós, habitantes desta casa comum, teremos à nossa disposição uma língua comum, uma língua agregadora, uma língua que possa trazer esta igualdade para as relações. Nós percebemos que o próprio avanço tecnológico tem buscado isso. Tradutores instantâneos, que hoje nós conseguimos fazer a partir da escrita, com o computador, com o celular, de forma bastante fácil e prática, nós conseguimos escrever, o computador, a inteligência artificial, faz a tradução para quaisquer línguas que nós queiramos traduzir. Aquela mensagem escrita, então, minimamente, ela passa ali de forma compreensiva ao nosso interlocutor e ele o mesmo para conosco. E as tecnologias estão avançando, talvez no futuro, com uma promessa aí do mercado, com uma promessa do avanço do progresso tecnológico, essa comunicação, esses tradutores instantâneos podem surgir inclusive na fala, de modo que poderá existir aparelhos tecnológicos que, à medida que nós vamos falando, ele vai minimamente traduzindo para o nosso interlocutor aquilo que nós estamos falando em nossa língua e ele ouvindo no idioma dele. Então é assim que veja a tecnologia em benefício da fraternidade, os avanços tecnológicos beneficiando o homem a trabalhar mais, a se aproximar mais uns dos outros. Então Sheila vai concluindo: depois de chegar o amor, tudo que não seja bom será desfeito para nascer a luz do entendimento entre os povos e as nações se confraternizarão, tendo como força suprema a existência de um só Deus, um só pastor e uma só verdade. É assim que nas agregações dos homens, na formação das tribos e dos grupos étnicos, os idiomas se formaram diversificados. Com o progresso tecnológico e científico, as necessidades levam os homens a se buscarem, favorecendo a permuta de filosofias que se mesclam, descortinando para eles a sua condição de ser cósmico na busca da universalidade. Então, todas essas diferenças que já estão diminuindo atualmente com a aproximação dos povos, com o respeito às leis universais, com o respeito em que as nações buscam nessa união entre povos, nessa união entre nações, também o progresso científico, tecnológico, vai auxiliar as necessidades do homem nessa busca, favorecendo então as condições da fraternidade universal,
nessa busca pela universalidade. Que este convite nos encontre com as boas intenções de seguirmos adiante nessa prática da linguagem fraterna, da linguagem do amor, no bom entendimento entre todos os povos e todas as nações, naquilo que estiver ao nosso alcance, que possamos nós também contribuir com este avanço da fraternidade. De nossa parte, desejamos que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Estejam em paz, um forte abraço e até o próximo encontro.